Caros cairenês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Ver. É um enorme prazer ter você aqui no nosso canal e se você não é inscrito, você já sabe, se inscreva aí, não paga nada e você estará por dentro de todas as notificações que o canal Vamos Ver presta aqui ao YouTube. E hoje aqui no canal eu tenho algumas informações para passar para vocês. E hoje aqui no canal nós temos algo muito especial, feito com muito carinho. Eu elaborei alguns estudos bíblicos para vocês, exatamente. Tudo o que você precisa saber sobre a Bíblia, certo? E hoje nós iremos estudar sobre bibliologia. Isso mesmo, bibliologia. Tudo o que você precisa saber para entender a palavra de Deus. Então, fica comigo até o final desse estudo bíblico. Convida aí os parentes, manda esse link aí para as pessoas que amam a palavra de Deus, para que elas possam ser também alimentadas. Não fique só com conhecimento para você mesmo e curta aí os vídeos se você gostar. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que ama estudar a palavra do Senhor. Pega a Bíblia, pega um caderno e começa a anotar as informações que iremos passar aqui nesse curso bíblico bem sintético, mas foi feito com coração. Então, nessa viagem, vamos ver. Vamos para a tela do computador. Aqui temos Vamos Ver, Professor Marcos. Como o que importa aqui de fato é o nosso estudo bíblico, então vai ser só o estudo bíblico. E aí, bibliologia, introdução geral à Bíblia. Então, tudo o que você precisa saber sobre bibliologia, nós iremos fazer uma introdução aqui geral à Bíblia para a sua pessoa. Então, desde já eu agradeço a sua participação, ela é muito importante para o crescimento do canal, o engajamento aqui e, sobretudo, para a propagação da palavra de Deus. É o que mais importa, sobretudo. Então vamos lá? Vamos ver, Prof. Marcos. Vamos entrar aqui. Informações técnicas. O que é que você precisa saber tecnicamente sobre a Bíblia, né? Quando eu falo Bíblia, eu falo da Bíblia cristã, porque existem outros tipos de Bíblias. Evidentemente, você vai saber isso ao longo do nosso curso aqui de bibliologia. Tudo o que você precisa saber sobre a Bíblia. A primeira informação que você precisa saber, ou que é de suma importância, todo amante das Escrituras, todo aquele que ama meditar, estudar e se aprofundar nas Escrituras, ele, de certa forma, necessitaria saber tudo que você precisa saber sobre as informações técnicas da Bíblia. O que é que você precisa saber tecnicamente sobre a Bíblia Sagrada? Vamos lá. Primeiro, existe um Antigo Testamento, ou uma Antiga Aliança, né? Ou, como alguns judeus falam, o Primeiro Testamento. Então, o Antigo Testamento, conhecido também como Primeiro Testamento ou Primeira Aliança, no que diz respeito à Bíblia cristã, a qual temos em mãos, ela contém 924 capítulos e 23.146 versículos no Antigo Testamento. Quando se trata do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, ou do Segundo Testamento, nós temos 260 capítulos e, dentro desses capítulos, nós temos 7.957 versículos bíblicos. Isso mesmo. Ao total, nós temos 1.189 capítulos e 31.103 versículos. Olha aí, a primeira informação técnica que podemos passar para vocês são capítulos, versículos, seja do Antigo ou do Novo, e sua totalidade, ok? Segunda informação técnica que você precisa saber. O Antigo Testamento, como conhecemos hoje de Primeiro Testamento, ele tem 39 livros. Ficou duplicado ali, mas tudo bem. E conta a história de aproximadamente 4.000 anos de história.
Isso mesmo, o Antigo Testamento ele vai detalhar 4.000 anos de história. Já no Novo Testamento, ou no Segundo Testamento, na Segunda Aliança, nós podemos ver 27 livros neotestamentários, que conta a história de 100 anos, ok? Desde o momento que Jesus nasce, até sua morte e ressurreição, e até mesmo o Apocalipse. Então nós temos aí um detalhamento histórico de 100 anos. Ao total, na Bíblia Cristã Evangélica, nós temos 66 livros. Então, o Antigo e o Novo Testamento, como temos hoje, demorou cerca de 1.500 a 1.600 anos para termos tanto o Antigo como o Novo Testamento. E foi escrito por cerca de 40 autores distintos. Vale lembrar aqui também que a Bíblia hebraica ela tem 22 a 24 livros. A Bíblia Católica tem 73 livros, porque lá no Antigo Testamento ela introduziu 7 livros apócrifos, beleza? Divisão dos livros da Bíblia cristã. Nós temos o Antigo Testamento, como conhecemos que é o Primeiro Testamento, ele é dividido em 39 livros. Isso mesmo, ele é dividido sistematicamente em lei, históricos, poéticos, proféticos. Isso mesmo. A lei contém 5 livros. Os históricos são 12 livros e os poéticos 5 livros. E os proféticos 17 livros, onde temos 5 livros dos profetas maiores e 12 livros dos profetas menores. Essa questão de nomenclatura de maior e menor não tem nada a ver com o ministério profético, ok? Essa distinção de maior e menor não tem a ver com a questão de ministério profético, beleza? É só uma questão mais de tamanho de livro, ok? De conteúdo, de uma forma geral. Então, 5 livros, 5 maiores e 12 menores. Já no Novo Testamento ou no Segundo Testamento, na Segunda Aliança, nós podemos ver 27 livros, onde eles são subdivididos em evangelhos, histórico, profético, epístolas, ok? Em 4 divisões. Os evangelhos, 4 livros, o histórico, um único livro, profético, um único livro, e as epístolas, 21 ao total, onde temos 13 de Paulo e 8 gerais. Isso nós estamos seguindo a mesma definição da Igreja Ocidental, porque antigamente na Igreja Oriental se acreditava que Paulo tivesse sido o escritor aos Hebreus, então por isso que eles dizem 14 livros, certo? E 7 gerais. Isso foi um posicionamento da Igreja Oriental. Mas a maioria hoje, acadêmica e cristã, ela segue a segunda linha de interpretação, a segunda linha de posicionamento, que é 13 pastorais e 8 gerais. Ou seja, Hebreus não foi escrito por Paulo, ok? Então, ao total, nós temos 66 livros da Bíblia Cristã Evangélica. Seguindo adiante, nós temos algumas informações preciosas para que você possa entender a integralidade das Escrituras Sagradas. Bem, a história da Bíblia ela pode ser dividida em 4 momentos. Isto mesmo, 4 momentos. Primeiro momento, a criação. Segundo momento, queda. Terceiro momento, redenção. E quarto e último momento, consumação. Amém? Próximo ponto, iremos falar sobre Torá, Tanar ou Tanakh
Talmud, explicações introdutórias. Mas o que de fato é a Torá, o Tanakh, o Talmud? Torá, vindo do hebraico, Torá, para os sefarditas, significa instrução e é o conjunto que nós cristãos conhecemos como Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros que compõem o Antigo Testamento. Costuma ser chamado simplesmente como lei, com a letra L maiúscula, e foi entregue a Moisés no Monte Sinai e registrada posteriormente por escribas judeus, terminando de ser composta em torno do século VI a.C. Agora nós temos a Tanakh, ou Tanakh, acrônimo que une a Torá, lei, Neviim, profetas, e Ketuvim, os escritos, compondo a Bíblia hebraica, chamada de Antigo ou Velho Testamento para nós cristãos. Existem controvérsias quanto ao período de sua escrita, mas temos certeza que começou a ser composta antes do século X a.C., provavelmente em 1200 ou 1440 a.C., e terminou de ser escrito anos depois do retorno do exílio em 538 a.C., como alguns estudiosos mais críticos alegam ter sido finalizado no ano de 147. É formado pelos livros Torá, Neviim e Ketuvim. A Torá são 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os Neviim é Josué, Juízes, Samuel e Reis, que são os profetas antigos. Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetas póstumos maiores. E os 12 profetas póstumos menores, divididos em nossa versão como Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ketuvim, Salmos, Provérbios e Jó, que são poéticos. Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Ester, os 5 rolos. E os livros de Daniel, Esdras e Neemias, um livro só. E Crônicas. Essa é a divisão da Tanakh. Temos agora o Talmud. O Talmud é, segundo a tradição judaica, Deus entregou a Moisés a instrução escrita, já esclarecida nos 2 tópicos anteriores, e a instrução falada, chamada de Torá oral e primeiramente transmitida a Josué. A partir de então, ela teria sido passada pelas autoridades judaicas séculos após séculos, até que após a destruição do Segundo Templo, no ano de 70 d.C., e a consequente diáspora do povo judeu, os mestres e escribas, conhecidos como Tanaitas, registraram esse conhecimento e tornaram-no especial ao judaísmo rabínico. No século II, foi composta a Mishnah, a primeira parte da tradição, que foi instruções éticas e costumes judaicos necessários para a religião sucessora do farisaísmo da época de Jesus Cristo. Os textos foram estudados pelos sábios judeus durante os anos de 200 a 500 anos depois de Cristo, denominados Amonaitas, compondo comentários que foram chamados Guemará. O conjunto de ambos, Mishnah e Guemará, é o que hoje chamamos como Talmud. Então, isso foi o detalhamento, explicativo, introdutório do Tanakh, da Torá e do Talmud. Próximo tópico: divisão sistemática dos livros da Bíblia. Qual é a divisão sistemática dos livros da Bíblia do Antigo Testamento?